E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho, você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar um processador potente que traz um vídeo integrado voltado para jogos, o Ryzen 7 5700G. Então, vem comigo! Já faz alguns anos que a AMD oferece alguns modelos de processador com vídeo integrado baseado nas suas GPUs Radeon. Inicialmente, a marca começou a chamar esses processadores de APU. Eles pararam de utilizar essa sigla, mas muita gente continua chamando então esses processadores AMD com vídeo integrado Radeon de APU. Lembrando que a maior parte dos processadores Intel tem vídeo integrado, mas é um vídeo integrado mais fraquinho, que não é voltado para jogos. Já nos modelos de Ryzen com vídeo integrado, que tem a letra G no final, esse vídeo em geral é similar ou até mais potente do que uma placa de vídeo de entrada. Note que os processadores Ryzen da série 7000, que foram lançados há pouco tempo, trazem vídeo integrado, só que numa proposta similar à dos processadores da Intel, ou seja, apenas para dar vídeo, sendo voltado a tarefas simples e não para jogos. Então, entre os modelos Ryzen da série 5000 com vídeo integrado, o mais potente deles é o Ryzen 7 5700G. Ele é similar aos outros Ryzen 7 na quantidade de núcleos, ou seja, ele traz 8 núcleos e 16 threads. Porém, ele não é simplesmente um Ryzen 7 5800X com o acréscimo do vídeo integrado, já que ele tem algumas diferenças bem importantes. Em comparação com o Ryzen 7 5800X, o Ryzen 7 5700G tem o mesmo número de núcleos e threads, o mesmo clock base de 3,8 GHz e o clock máximo ligeiramente mais baixo, de 4,6 GHz. Porém, ele tem um TDP mais baixo, de apenas 65 watts, e é metade do caixa L3, tendo 16 MB e não 32 MB. Uma das principais limitações do Ryzen 7 5700G é que ele não suporta PCI Express 4.0, mas apenas PCI Express 3.0. Isso pode ser um problema, principalmente caso você compre um SSD topo de linha que utiliza esse padrão novo. Nesse caso, o seu SSD vai ter um desempenho limitado. Além disso, o modelo com vídeo integrado é mais barato, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O vídeo integrado que equipa o Ryzen 7 5700G é oficialmente chamado de Radeon Graphics, com 8 núcleos gráficos e clock de 2000 MHz. Porém, esse vídeo é popularmente chamado de Vega 8, por trazer 8 núcleos gráficos nessa arquitetura de chip. Com isso, ele é o modelo com gráfico integrado mais potente dessa geração. Bom, para testar esse processador, eu dividi a minha análise em duas partes. Na primeira, eu instalei uma placa de vídeo de verdade, uma Radeon RX 6800, para poder testar o desempenho da parte processador, sem utilizar o chip gráfico integrado. Aí eu comparei o desempenho do 5700G com o Ryzen 7 5800X e também com outros processadores como o Ryzen 5 5600X e o Core i5 12400F. Nesse teste eu rodei vários programas e jogos. Depois eu removi a placa de vídeo e testei o desempenho desse processador com alguns jogos utilizando o gráfico integrado. Nesse teste, além de comparar o desempenho com aquele que eu obtive com a Radeon RX 6800, que é uma placa de vídeo topo de linha, eu também repeti os testes utilizando uma placa de vídeo que hoje em dia a gente pode considerar como sendo de entrada, a GeForce GTX 1060 de 6 GB. Então, vamos dar uma olhadinha nesse processador. Essa é a caixa do Ryzen 7 5700G, que segue o mesmo padrão de outros modelos da marca, mas com um retângulo prateado que destaca a existência do vídeo integrado. Dentro da caixa temos o processador, um manual, um adesivo para o gabinete e o cooler Wraith Stealth. Esse cooler é o mais básico dentre os modelos padrão da AMD. O processador tem o mesmo aspecto que todos os outros modelos Ryzen para socket AM4. A configuração que eu utilizei nos testes foi essa. A configuração de hardware e de software foi a mesma em todos os testes, exceto pela placa-mãe que precisa ser compatível com o processador. Eu rodei todos os testes com as configurações padrão, ou seja, sem nenhum overclock nem ajuste manual nas configurações dos processadores. A única configuração que eu fiz no setup foi configurar as memórias para trabalharem na velocidade de 3200 MHz. Então, vamos aos testes em programas. No teste Time Spy do 3D Mark, todos os processadores ficaram próximos. No teste Fire Strike do 3D Mark, o Ryzen 7 5700G foi o segundo mais rápido, atrás apenas do 5800X. E no teste CPU Profile, também do 3D Mark, com todas as threads em uso, ele foi 13% mais
mais lento do que o 5800X. No teste com um único núcleo do CPU-Z, ele ficou empatado com o Ryzen 5 5600X. E no teste do CPU-Z agora com todas as threads, ele foi apenas 5% mais lento do que o 5800X. No teste do Cinebench R23, utilizando apenas um núcleo, o 5700G ficou empatado com o 5600X. Já no teste do Cinebench R23, que utiliza todas as threads, novamente ele foi quase tão rápido quanto o 5800X. No Blender, renderizando a imagem do teste Gooseberry, o 5700G levou 8% mais tempo do que o 5800X, mas foi mais rápido que todos os outros. No Handbrake, na conversão de um vídeo Full HD utilizando o codec DivX, ele foi 14% mais lento do que o 5800X. No V-Ray Benchmark, ele também foi 10% mais lento que o 5800X e mais rápido do que todos os outros. E finalmente no WinRAR, por algum motivo ele foi o mais lento de todos. Agora vamos aos testes em jogos. Aqui vemos quais os jogos que foram utilizados e qual a configuração gráfica utilizada em cada um deles. Eu medi a média de FPS e 1% mínimo com o MSI Afterburner. No Call of Duty Warzone, o Ryzen 7 5700G foi o mais lento de todos os processadores testados. No Control, o 5700G ficou em empate técnico com o Ryzen 5. No CSGO, ele obteve um nível de desempenho similar ao do Core i5 12400F. No Death Stranding, ele foi o mais lento de todos, mas ainda com bom desempenho. No F1 2018, ficou empatado com o Core i5 11600K. No GTA V, todos os processadores obtiveram desempenhos similares. No Rainbow Six Siege, o 5700G foi 34% mais lento do que o 5800X. Já no Red Dead Redemption 2, ambos os Ryzen 7 ficaram empatados. E no Shadow of the Tomb Raider, o 5700G foi o mais lento. Eu calculei a média de desempenho médio em 9 jogos, para cada um dos processadores. Nessa média, o Ryzen 7 5700G foi 20% mais lento do que o Ryzen 7 5800X e 14% mais lento do que o Ryzen 5 5600X. No desempenho por dólar, que nos dá uma base da relação custo-benefício, o Ryzen 7 5700G foi até melhor do que o 5800X. Isso porque, embora não tenha tanto desempenho em jogos, o seu preço mais baixo torna ele uma boa opção. Por outro lado, nesse quesito, o Ryzen 5 se sai bem melhor. Mas a principal característica do Ryzen 7 5700G é o seu vídeo integrado, né? Por isso, claro que eu também rodei testes usando o vídeo integrado Vega 8 e comparando esse resultado com o que eu obtive com uma placa de vídeo topo de linha. Também inclui os resultados que eu obtive com uma placa de vídeo que a gente pode considerar hoje em dia de entrada, a GeForce GTX 1060. No CSGO, eu consegui manter uma média de 140 FPS, o que é excelente para quem joga casualmente, embora bem mais baixo do que com uma placa de vídeo de verdade. Já no Warzone, a taxa média de quadros por segundo foi de 41 FPS em Full HD e gráficos no mínimo, o que até dá para jogar. Claro que você ainda tem a opção de reduzir a resolução de renderização, perdendo um pouco de qualidade e aumentando a taxa de quadros. No GTA V, a taxa de quadros foi de 72 FPS, o que é suficiente para jogar decentemente em Full HD. No Rainbow Six Siege, eu consegui uma média de 86 FPS, bem abaixo da taxa obtida com uma placa de vídeo instalada, porém assim jogável. No Red Dead Redemption 2, porém, a taxa de quadros em Full HD, com a qualidade no mínimo, ficou abaixo do razoável. Para jogar esse jogo decentemente, você teria que diminuir a resolução de renderização. Em relação aos clocks e temperatura, durante os testes de longa duração, como o Blender, o clock do Ryzen 7 5700G se estabilizou aí em torno de 4,3 a 4,4 GHz. Segundo o HW Monitor, o consumo do processador nessa situação ficou cerca de 85 watts. A temperatura máxima atingida pelo processador foi de 72 graus Celsius, isso com uma temperatura ambiente de 17 graus Celsius. Só um detalhe, que nesses testes eu utilizei no processador o cooler Wraith Prism, que é um modelo superior ao Wraith Stealth que vem junto com o 5700G. Com isso eu posso concluir que esse processador funciona até sem problemas com o cooler que veio nele, mas provavelmente vai trabalhar bem quente. Dessa forma, vale a pena investir num cooler um pouco mais potente para utilizar com esse processador. Então, o que dá para concluir do Ryzen 7 5700G? Primeiro, que ele é um processador com excelente desempenho em tarefas pesadas. Na verdade, ele ficou muito próximo do Ryzen 7 5800X nesse tipo de tarefa, o que é ótimo. Já nos jogos, utilizando uma placa de vídeo de alto desempenho, ele foi mais fraco do que o modelo sem vídeo integrado, porém ainda conseguindo uma boa taxa de quadros na maior parte dos jogos. Já o seu vídeo integrado é razoável para jogos leves e pouco exigentes.
potentes. Em jogos mais recentes e mais pesados, ele não foi potente o suficiente para segurar uma boa taxa de quadros em Full HD. Então, nesses casos, você vai precisar reduzir a resolução ou a qualidade do vídeo para conseguir jogar decentemente. Aí fica a pergunta, o Ryzen 7 5700G é uma boa compra? E como sempre a resposta é, depende. Se você está montando um computador para jogar e vai colocar uma placa de vídeo, ele não é uma boa opção. Nesses casos, eu sugiro que você adquira um processador sem vídeo integrado, como por exemplo o Ryzen 5 5600X, que oferece um desempenho melhor, ou mesmo o Ryzen 5 5500, que é bem mais barato. Mas se você está montando um computador para trabalho, precisa de um bom desempenho de processamento e não vai colocar uma placa de vídeo, aí o Ryzen 7 5700G é uma opção incrível, graças ao seu excelente desempenho de processamento em tarefas pesadas e que além disso traz um vídeo integrado que serve não só para dar vídeo, mas também para uma jogatina casual de vez em quando. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!